presença de todos. Gratidão aos convidados, a nossa querida Juliana, a querida doutora Fátima, a Érica sempre aí presente e operante, né? Mas a Érica comentou algo aí extremamente relevante e verdadeiro, que é o seguinte: a Catalmedic, ela está empenhada em atualizar o tempo todo os produtos, por um motivo simples e óbvio. A ciência, ela evolui muito e tem evoluído muito, principalmente na questão da compreensão correta das células. Então, hoje o que nós vamos fazer com vocês aqui é deixar de lado um pouco aquela ideia lúdica de suplementação, né? Isso é bom para isso, aquilo é bom para aquilo, e entender que esse processo de suplementação de vitaminas e minerais através de polivitamínicos, é basicamente um processo biofísico. Então, a gente precisa respeitar alguns preceitos biológicos para que essa suplementação se efetive. Então, o que foi que aconteceu? Com essas informações novas na mão, a Catalmedic aprimorou, não, ela trouxe esse produto novo. Ele não tem nenhum resquício, não é? Do trabalho que foi feito em cima do Totalis, porque ele é um produto realmente novo. Ele nasceu com essas informações novas e ele tem um diferencial muito grande de todos os outros polivitamínicos, e hoje vocês vão entender por quê, tá bom? Vamos lá então, da fórmula à função, o que é que define a eficácia de um suplemento de A a Z? É uma apresentação especial de lançamento do Gran Totalis, né? E eu acredito que, a hora que terminar, vocês vão levar para casa alguma ferramenta a mais para poder entender esse processo biofísico, que é você colocar uma cápsula na boca e ela ter uma assimilação perfeita pelas células do seu corpo. Então, vamos lá. Suplementação vitamínica e sinergia celular. Os polivitamínicos devem ter um balanceamento preciso de elementos para evitar que o nutriente prejudique a absorção do outro. Muitos nutrientes competem pelos mesmos receptores celulares intestinais e a formulação inadequada pode fazer o quê? Neutralizar os benefícios da suplementação. Por quê? O Gran Totalis ele é perfeito no que ele se propõe, mas nós precisamos entender que isso é um trabalho em conjunto com as células do nosso corpo. Então, de repente, você não tem uma boa captação, né? Você, por algum motivo, né? Alguma patologia, alguma disfunção, você não tem uma boa captação. Se você tem ou recebeu essa informação de qualquer profissional, é fundamental que você insista na suplementação, porque os receptores celulares eles conseguem entender de uma forma inteligente que se eles por algum motivo estão comprometidos, de alguma forma eles vão fazer assimilação se o produto estiver numa quantidade equilibrada de nutrientes. E foi o que aconteceu com o Gran Totalis. Vamos entender isso aqui. Fórmula evoluída. Fórmula com base em equilíbrio nutricional, nutrientes em proporções fisiologicamente eficientes, ajuste fino de micronutrientes, sinergia dos componentes, para um não atrapalhar o outro. Foi pensado para uso diário e prolongado, segurança, estabilidade e respaldo científico, qualidade laboratorial comprovada, mais alinhado com as necessidades fisiológicas reais, foi o que eu acabei de falar para vocês, e vocês vão aprender isso hoje aqui, a absorção inteligente e uma maior biodisponibilidade. Lá atrás, quando a gente usava o Totalis, já havia uma diferenciação muito positiva na assimilação. Se o Totalis ele não era perfeito na formulação, a forma com que ele era fabricado, a questão da assimilação celular era muito boa, porque a gente costuma comentar, não é? Você vai lá, você gasta uma nota grande lá no suplemento vitamínico, um centro ou outro que seja, e você percebe que poucas horas depois a sua urina sai amarela, não é? Comprometida ali, estão indo embora todos os nutrientes, minerais, né, vitaminas, e com o Totalis já não acontecia isso. Então, o que está acontecendo? Com o Gran Totalis, nós temos uma mudança radical no entendimento de polivitamínicos, né? Mas continua com a assimilação perfeita em função do quê? Da fabricação. Assimilação celular
É tudo quando se trata de cápsulas de micronutrientes. Modernização tecnológica, incluindo excipientes padrões ouro que trazem estabilidade, uniformidade e qualidade em cada cápsula. Formulação validada por estudos internos, conduzidos em laboratório próprio. Investimento em ciência e infraestrutura, equipamentos laboratoriais, tudo modernizado. As cápsulas, elas aumentaram um pouquinho de tamanho, de 320 a 500 miligramas, ela fica mais estável e bem distribuída, sem atrito entre os insumos, sem oxidação e melhorando a fluidez e a homogeneidade, perfeita estabilidade física e química. Uma grande evolução quando a gente procura estabilidade em função da necessidade celular. Aqui tem, eu vou apresentar para vocês algumas mudanças que eu achei muito significativas na questão de suplementação. A vitamina D3, o colecalciferol, foi para 2.000 unidades, dose aumentada, e agora com 50 microgramas vai dar 2.000 unidades internacionais. É uma dosagem funcional e sinérgica com o cálcio e o magnésio. Nós comentamos na semana passada algo muito relevante, eu coloquei nos grupos, que algumas pessoas fazem suplementação da D3, mas não têm uma resposta efetiva. Aí, se vocês pesquisarem e estudarem, vocês vão entender que sem magnésio não tem captação correta da D3. Por quê? Porque o magnésio ele trabalha na composição de enzimas no fígado e lá nos rins e outros órgãos para a captação correta da D3. Então, sempre que você for tomar a vitamina D3 isolada, você tem que colocar o magcatal no meio, né? De qualquer forma, o Gran Totalis ele já traz para você esse equilíbrio, que é uma sinergia entre o cálcio, o magnésio e outros elementos. A vitamina D, ela atua como hormônio regulador, modula a expressão gênica, atua na imunidade, metabolismo mineral e função muscular. Doses muito baixas mantêm uma presença sérica, mas não garantem resposta funcional. 50 microgramas aumenta a chance de atingir níveis séricos adequados, especialmente em baixa exposição solar. É de uso contínuo diário, adultos com maior demanda metabólica, e potencializada e potencializa o uso do cálcio incluído na fórmula, aumentando a sua fixação óssea. Então, a gente sabe dessa necessidade fundamental, não é? A gente precisa do cálcio, mas a gente precisa do que também? Precisa da K2, a gente precisa do magnésio e, fundamentalmente, a gente precisa da T3, da D3. Então, essa dosagem de D3 nessa formulação ela é sinérgica basicamente com o cálcio e com o magnésio, e isso é uma conquista. O cálcio, 183 miligramas diários, é outra dosagem funcional e sinérgica com o quê? Com a D3 e com o magnésio. Formação e manutenção de ossos e dentes, estamos falando do cálcio. Coagulação do sangue, funcionamento muscular, funcionamento neuromuscular, processo de divisão celular, metabolismo energético e fonte de cálcio, né? É uma fonte de cálcio perfeita. A gente não tinha, né? É para vocês verem como que as coisas evoluem e às vezes você peca achando que está acertando. Eu me lembro de uma época que a suplementação do cálcio ela era feita isolada. E hoje a gente sabe que se você fizer uma suplementação isolada do cálcio, praticamente você perde uma média de 5 anos de vida em função de toda a calcificação, né, de sistemas, de ossos, né? E a gente não quer isso. Então, essa formulação sinérgica com o D3 e magnésio nos garante uma perfeita fixação e segurança. Ajuste mineral do manganês, em forma de bisglicinato, 1,5 miligramas, dosagem funcional e sinérgica com o D3 e com o cálcio. Manganês mineral, traço indispensável no organismo, atua como cofator em dezenas de enzimas que participam do metabolismo de carboidrato, proteína, lipídio e energia celular. Defesa antioxidante celular nessa dosagem aí. Produção de energia nas mitocôndrias, promove a mineralização óssea, remodelação e manutenção da densidade óssea e promove a síntese da matriz óssea. Contribui para a força e regeneração quando combinado com a vitamina D3 e com o cálcio, remodelando
a matriz óssea. Eu me lembro que eu fiz uma live com vocês aqui o ano passado, e ela foi muito oportuna, falando das junções de um ou dois minerais ou vitaminas e o que elas fazem quando estão juntas, não é? E aí a palavra, me lembro que a palavra que eu usei na época foi composição, né? Então, quando você faz uma composição harmônica, a célula recebe isso aí de muito bom grado. Agora vamos falar das vitaminas que compõem e brevemente aí as suas funções, né? Vitamina A e vitaminas A e vitamina D. A vitamina A auxilia na visão, no funcionamento do sistema imune, metabolismo do ferro, manutenção da pele, das mucosas e da diferenciação celular. A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes, absorção do cálcio e do fósforo, funcionamento do sistema imune e muscular, manutenção dos níveis de cálcio no sangue e no processo de divisão celular. A vitamina Z e vitamina K. Basicamente, a vitamina E é um antioxidante conhecidíssimo que auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres. Nós sabemos que nós temos órgãos do corpo que precisam o tempo todo de antioxidantes, né? É o caso do fígado, é o caso dos olhos, né? A vitamina K auxilia na coagulação do sangue e na manutenção correta dos ossos. A vitamina C, eu estava lendo os estudos novos aí, eu não vou nem me aprofundar muito nisso para não entrar em demérito, né, com as outras vitaminas aí existentes. Mas a vitamina C, ela está sendo encarada atualmente como a vitamina do ser humano. O ser humano ele precisa da vitamina C, porque as propriedades antioxidantes da vitamina C são maiores do que a ciência vinha falando. Então, a vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro nos alimentos, na proteção dos danos causados pelos radicais livres, no funcionamento do sistema imune, na formação do colágeno, na regeneração da forma reduzida da vitamina E, e eu vou explicar como é que acontece isso, no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas e gorduras. As vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis que ficam lá na gordura. Olha a importância da vitamina C. A vitamina C tem que estar presente em qualquer formulação que faça suplementação vitamínica e mineral. Essas vitaminas, com o passar do tempo, algumas em função do metabolismo individual, elas podem entrar no processo de oxidação. O que é que a vitamina C, além de todas as suas propriedades, ela é chamada também de vitamina da felicidade. O que é que ela faz? Ela consegue, através desse processo antioxidante, ela recompõe a formulação, as moléculas originais da vitamina E e de outras vitaminas lipossolúveis, como a D3, entendeu? Então, isso aí é uma informação nova e fantástica. Então, a vitamina C, além de todos os benefícios que ela traz, ela acaba recompondo, né? Ela, como doadora de elétron, todo antioxidante é isso, ela vai lá naquelas vitaminas que estão começando a oxidar com o tempo e ela recompõe tudo aqui. Ela começa a fazer uma doação de elétron e ela estabiliza de novo essas vitaminas. Vitaminas B1 e B2. A vitamina B1 auxilia no metabolismo energético, metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras e na função normal do sistema nervoso. A vitamina B2 auxilia no metabolismo energético, metabolismo das proteínas, carboidrato e gorduras, na formação das células vermelhas do sangue e auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres. Auxilia na visão, metabolismo do ferro e manutenção de pele e mucosas. Vitamina B3 e B5. A B3 contribui para a manutenção da pele, das mucosas, do metabolismo energético, metabolismo das proteínas, carboidrato e gorduras. A vitamina B5 auxilia no metabolismo energético. Vitaminas B6 e B7. A B6
auxilia na formação das células vermelhas do sangue, funcionamento e manutenção do sistema imune, metabolismo energético, metabolismo de proteínas e do glicogênio, metabolismo do carboidrato e gorduras, metabolismo da homocisteína. Olha a importância da B6 e B7, em suma, de todo o complexo B. A gente sabe que a homocisteína ela é um biomarcador de disfunções cardíacas, né? E a B6 e a B7 da composição acaba regulando isso aí. Na síntese da cisteína e na função normal do sistema nervoso. A vitamina B7 auxilia no metabolismo energético, metabolismo de proteínas, carboidrato e gorduras, na manutenção do cabelo e da pele e na manutenção das mucosas. Eu preferi discorrer sobre todas as vitaminas e minerais com vocês para que reforce esse conhecimento, né? Mesmo que vocês não tenham em mente isso tudo na totalidade, eu acredito muito numa questão quântica do ser humano que é o seguinte: tudo que você guarda e tudo que te chama atenção é aquilo que mais vai te acompanhar, né? Não só nessa questão, mas na vida toda, né? No seu caminhar, né? Você, como profissional de saúde, então pode ter certeza, tudo que te agrada descobrir e saber, aquilo vai ser importante para você em vários momentos. Vitamina B9 e vitamina B12. A B9 auxilia na formação do tubo neural do feto durante a gravidez, na síntese de aminoácidos, processo da divisão celular, funcionamento do sistema imune, metabolismo da homocisteína e formação de células vermelhas do sangue também. A B12 auxilia na formação de células vermelhas do sangue também, funcionamento do sistema imune, metabolismo energético, metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, metabolismo da cisteína, né? No processo de divisão celular e na função normal do sistema nervoso. A gente sabe disso, né? O cálcio e o cobre. O cálcio, ele vem auxiliar na formação e manutenção de ossos e dentes, coagulação do sangue, funcionamento muscular, funcionamento neuromuscular, no processo da divisão celular também e no metabolismo energético. O cobre auxilia na função do sistema imune, metabolismo energético, pigmentação de cabelo e pele, no transporte do ferro no organismo e é um antioxidante que auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres e na manutenção dos tecidos conjuntivos. Cromo, ferro e iodo. O cromo, ele auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras e mais um monte de qualidade, né? Inclusive, nós vamos ter o cromo da linha Minerals isolado e disponível. Eu acredito que muito em breve, eu acredito que logo a semana que vem, em breve nós vamos ter novidades sobre isso. O ferro auxilia na formação de células vermelhas do sangue, no metabolismo energético, no transporte do oxigênio no organismo, no processo da divisão celular, no funcionamento do sistema imune. O iodo no metabolismo energético e correto da manutenção da pele e todos os benefícios aí do iodo, né? Magnésio e manganês. Magnésio auxilia na formação de ossos e dentes, metabolismo energético, metabolismo das proteínas, carboidrato e gorduras, no equilíbrio dos eletrólitos, no funcionamento muscular, no funcionamento neuromuscular e no processo da divisão celular. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação ao magnésio é que a gente que lida com isso há algum tempo, né? Pesquisas, palestras, divulgação científica, estudo de novos produtos, etc. A gente tem um discurso que eu acho fantástico, né? Que para mim já é assombroso, que é o seguinte: a gente explica que o magnésio é importante, porque ele participa de 300 processos metabólicos diretos diariamente, não é? O magnésio é como a chave que liga o motor do carro. Só que essa informação também ela está ultrapassada. O magnésio, ele é responsável por 600 processos metabólicos diretos e indiretos. Então, o magnésio, ele é fundamental no organismo do ser humano. Ele tem, na realidade, uma sinergia com quase todos os minerais, todas as vitaminas. Ele tem que estar presente ali desde o processo de energia dentro da mitocôndria, do processo produção de energia, como em todos os processos fisiológicos do corpo do ser humano. Então, corrijam essa informação. O magnésio participa de 600
processo metabólico direto, ele é importantíssimo. Quem usa o magnecatal sabe disso, né? O manganês é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e na formação de ossos e manutenção dos tecidos conectivos. Molibdênio, selênio e zinco. O molibdênio auxilia no metabolismo de aminoácidos sulfurados. O selênio é um antioxidante fantástico, né, que auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres no funcionamento do sistema imune. É, eu não estou aqui me atentando para as quantidades específicas, mas a formulação, né? E a quantidade específica de cada mineral, de cada vitamina nessa composição, como nós dissemos lá no começo, ela foi pensada e ela foi criada para que as células não deixem esses elementos na matriz extracelular, comprometendo a nossa saúde e criando um quadro de oxidação desnecessária. O zinco é um antioxidante que auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres, auxilia na visão, imunidade, no metabolismo das vitaminas D e A, manutenção de cabelo, de pele e de unhas, metabolismo de proteínas, carboidrato e gorduras, na síntese de proteínas e na divisão celular e manutenção dos ossos. Eu queria fazer uma pausa aqui para dizer para vocês a importância do multicatal no nosso acervo aí de ferramentas que lidam, né, com a saúde e prevenção do ser humano. O multicatal, ele é indicadíssimo para pessoas que têm dificuldade de absorção. Primeiro porque ele entra líquido, a gente acaba diluindo ele entra líquido, ele chega líquido lá no intestino delgado, e para pessoas que fizeram bariátrica, para pessoas que notadamente têm essa informação de que, olha, você não tem uma boa captação, não é? As suas velocidades, os seus interócitos lá dentro do intestino delgado estão gastos, né? Estão complicados, deficiência de captação, multicatal. Nosso querido Gran Totalis, né? Essa revolução em suplementação, ele é para uso diário, viu? 4 cápsulas para pessoas acima de 19 anos, e a dosagem correta para atingir a sinergia e assistência correta de nutrição celular são 4 cápsulas na principal refeição do dia. Você pode dividir, se você quiser fazer 2 no café e 2 no almoço. Lembrando que quando a gente faz a suplementação de minerais e vitaminas junto com uma refeição completa, nós temos os benefícios das fibras, não é? Nós temos outros benefícios que estão ali nos alimentos, não é? E que as vitaminas pegam uma carona ali importante e efetiva, elas entram no processo metabólico e digestivo e acabam tendo uma melhor distribuição celular. Então, é por isso que a gente toma as vitaminas, né? Junto de algum alimento. Aí, depois que eu discorri com vocês aí sobre essa fórmula maravilhosa, ó o meu aqui, ó. Eu tenho uma coisa muito interessante para comentar com vocês sobre uma experiência muito positiva que eu tive com o Gran Totalis. Eu estou tomando e tem outra pessoa tomando para que eu pudesse compartilhar informações. E essa pessoa, ela vem de uma situação muito complicada. Ela teve um problema muito sério, né, de saúde. E eu falei para ela: olha, eu quero que você me ajude. É uma pessoa muito honesta, transparente, sincera. Resumindo, comigo, o que aconteceu? Ó, vai fazer um mês e pouco, eu recebi uma amostra, tá praticamente vazia. Ó. A sensação que eu tenho é que depois de, no máximo, 20, 30 minutos de manhã, a minha energia ela está recomposta, né? Eu achava que era normal você ir acordando aos poucos, tipo 9h30, 10 horas já estou legal, 11 horas estou ok, vamos para a luta. Mas, tomando as 4 cápsulas de manhã, você já percebe que existe uma disposição, e uma disposição física e mental. Aí, eu moro perto, conversei, a Sueli me disse a mesma coisa, ela falou, ó, eu acabo tudo que eu tenho para fazer na parte da manhã, e eu vou ali para a fábrica de blocos, eu fico com meu esposo ali, até da hora de ir em casa, voltar, pegar a marmita e trazer de volta. Então, vocês apostem na efetividade, sabe do quê?
da assimilação do Gram totalis, tá? E agora eu quero entrar num assunto que me agrada muito, que é a questão da biofísica. Vamos entender por que esse produto ele foi pensado de uma maneira inteligente e sinérgica. Evolução na formulação, assimilação celular e benefício potencializado de A a Z. Muito bem. Preste atenção, porque vocês vão levar isso aí para o resto da vida, tá? E vai aliviar aí a cabeça de vocês em relação a algumas dúvidas. Então, isso aqui é o modelo de uma célula. Essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui é o esqueleto de todas as células. Então, ele é um filamento muito pequeno de proteína, ele é chamado de citoesqueleto, e ele literalmente ele funciona para manter a célula em pé, a célula funcional dentro de um espaço correto, né? Um espaço biológico correto, para que as funções celulares estejam receptivas. Então, nós temos aqui o citoesqueleto, que ele é o esqueletinho das células, ele precisa estar de pé. Vocês vão entender por quê. E aqui nós temos os microtúbulos. Aqui nós temos outras organelas, componentes, mas eu quero que vocês prestem atenção só nisso. No citoesqueleto, que tem que manter a célula aberta, né, de pé, e os microtúbulos, que eles fazem o quê? Os microtúbulos, eles originam mais ou menos do núcleo celular e eles caminham até a membrana celular que está aqui em cima para fazer uma junção com os receptores celulares e fazer a captação de minerais, de vitaminas, não é? De qualquer coisa que a célula precise e esteja predisposta a receber. Muito bem, suplementação e tensegridade celular. Isso, para mim, é básico. Eu estava conversando com a doutora Marcela e ela pegou e falou para mim, ela falou, ó, a formulação do Gram Totalis, ele foi pensado na questão biofísica das células também. E eu já comentei com vocês aqui hoje, vou comentar de novo. Se o citoesqueleto não tiver legal, e vocês vão entender que isso é muito fácil de acontecer, e nós somos responsáveis, os receptores celulares também estarão comprometidos. Então, uma boa suplementação é aquela que respeita, primeiro, as necessidades básicas de cada célula individual e seus receptores. Tensegridade celular, tensegridade é uma palavra originária de tensão mesmo, né? É um modelo biofísico que descreve como a célula mantém a sua forma, estabilidade, através de um equilíbrio de força de tração nos filamentos do citoesqueleto e compressão dos microtúbulos. Utopicamente, porque eu não estou encontrando uma outra palavra, utopicamente, uma célula deveria estar assim, completamente sustentada pelo citoesqueleto, os microtúbulos todos lá, né, na membrana celular esperando fazer captação dos elementos, dos nutrientes todos, né, a matriz extracelular em volta limpa, né, não oxidada e comprometida, e principalmente a mitocôndria, mas todas as organelas também, mas principalmente a mitocôndria, porque você pode ter certeza de uma coisa: quando a sua energia está baixa, é porque o citoesqueleto ele desmontou e ele está criando uma pressão sobre a mitocôndria. Foi por isso que eu comentei com vocês. Eu quero hoje aqui com vocês jogar mais responsabilidade para vocês, porque nós somos responsáveis por esse mecanismo e todos os outros mecanismos metabólicos dentro do nosso corpo, né? Eu costumo fazer uma alusão lúdica e que me ajuda a assustar as pessoas e a mim próprio, é de que as células elas são parecidíssimas com crianças, 100 trilhões de filhos de crianças dentro da gente, funcionais e perfeitas, mas obedecendo uma ascendência, não é? Vibracional, frequencial, que é o quê? A nossa consciência.
Uma criança nova, ela toma decisões sem a orientação e precipitação dos pais responsáveis? Não toma. Mesmo porque ela não sabe para onde ela corre, o que, é que ela vai falar, o que, é que ela vai fazer. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que nós temos 100 trilhões de entidades funcionais, de crianças dentro da gente, inteligentes e funcionais, mas que precisam de um aprimoramento. Deixa eu procurar a palavra certa para não ofender ninguém. Um aprimoramento consciencial, para não falar outra coisa. Porque quando você entra numa vibe aí de tristeza, de depressão, de baixo astral, não é? Meu, se compromete toda a sua saúde. O citoesqueleto ele desmonta em função dessas situações. Bom, fundamental para entender a captação de vitaminas e nutrientes, esse processo biofísico que é a tensegridade, pois a forma da célula modulada pela tensegridade influencia diretamente as respostas bioquímicas que ativam receptores de membrana celular. Olha aí. A estrutura da tensegridade permite que a célula sinta forças mecânicas. Quando a célula sofre distorção física, como estiramento tecidual, eu estava vendo algumas fotos aí, tem células que, por causa do estiramento, né, e por causa da compressão, elas ficam completamente deformadas, completamente, né? E esse estiramento ou essa compressão, obviamente, é percebida e transmitida pelo citoesqueleto até o núcleo e a membrana plasmática. Nós temos aqui algumas fotos mesmo, de células deformadas, né? Olha essa aqui, aonde veio parar o núcleo, ó. Isso aqui é em função de um desmonte do citoesqueleto, tá? Altera-se, então, a membrana celular e a atividade de proteínas carreadoras que absorvem vitaminas. Aí eu volto a bater numa tecla. Muito bem, vamos supor que você não está numa fase muito boa da sua vida, né? A meninada toda dentro de você está ouvindo, está compartilhando, não é? Aí você vai na farmácia, você compra uma formulação de polivitamínico de 100% de fora a fora. Meu, sabe onde vai ficar isso aí? Eu acredito que uns 70%, 80%, vai ficar lá na matriz extracelular, comprometendo a nossa saúde, não é? Aumentando a oxidação celular, né? E acaba comprometendo, porque a célula passa a ser afetada. Eu estou falando a respeito de pessoas em estado depressivo profundo, não é? Ela fala, nossa, eu vou tomar tudo de uma vez que eu vou ficar melhor. Meu, você tem que se preocupar com a sua própria aceitação, né? Você tem que sentir que você é merecedor de fazer uma suplementação, de fazer um procedimento estético, não é? De melhorar o seu linguajar, tomar cuidado dos seus pensamentos, tomar cuidado do seu coração. E uma outra coisa que eu sempre comento aqui, enxergar o próximo como uma oportunidade de evolução. O ser humano está muito egoísta. A gente vê muita criança abandonada, né? Mas a gente, de repente, faz isso o tempo todo também, não é? Você delega o funcionamento celular do seu corpo a um funcionamento automático, sabe? Parece que está tudo ligado no automático, que se vire, eu quero mais é chorar e reclamar. Olha só o resultado. Estudos mostram, ó que interessante, a necessidade da suplementação em equilíbrio, que é o caso do Gran Totalis. Estudos mostram que o tráfico de proteínas, como o transportador de biotina, a vitamina B7, o complexo B, a vitamina C, o folato, cálcio, magnésio, depende de uma rede de microtúbulos intacta e proteínas motoras para levar os transportadores até a membrana. A absorção de vitaminas lipossolúveis A, D e K, particularmente nas células do intestino, depende de um estado da membrana estável e organizado, influenciado pela estrutura do citoesqueleto. Em suma, a tensegridade celular ela não é apenas uma estrutura física, mas ela é uma via de regulação bioquímica que garante que a célula absorva vitaminas de forma eficiente, segundo as demandas mecânicas, bioquímicas, né, biofísicas e nutricionais do organismo. É como se você pegasse aqui do lado, né, a rodovia Anhanguera aqui, que é um tráfego insano,
e você falar, não, rodovia Anhanguera daqui para frente vai ser uma via só, vocês se virem aí. É o que acontece quando você se utiliza de produtos de suplementação. E eu vou contar uma coisa para vocês: tem muitos que eles são montados e fabricados com resíduos industriais. A oxidação desses resíduos ela é violenta, né? Dá-lhe vitamina C, né? Dá-lhe vitamina E e compromete completamente a assimilação, não é? Então você se predispõe a fazer uma coisa que dentro de você não está sendo feito de uma forma efetiva, né? É por isso que eu gosto de trabalhar com a Catal Medic, porque tudo é explicado, tudo é esmiuçado, né? Eu tive várias reuniões com a doutora Marcela e tudo isso foi colocado, né, para que a gente entenda de que ele é mais um produto, né, da empresa, que ele entrega o que ele está prometendo. E o que é que afeta o citoesqueleto? O emocional alterado, o estresse crônico, o ódio, a ansiedade e a depressão. As alterações emocionais desestabilizam essa estrutura biofísica celular através de diversos mecanismos, e um dele, talvez o mais prejudicial, elevando o cortisol, que degrada componentes estruturais importantes para a matriz celular. Vocês se lembram de uma pesquisa que eu sempre comento para ilustrar? É uma pesquisa da rede de saúde pública lá dos Estados Unidos, que provou que a classe média e a classe baixa americana eles morrem 5 anos mais cedo que todas as classes carentes do mundo todo. Aí foram pesquisar e descobriram, através do exame de sangue, que o americano, independente da classe social, ele tem muito cortisol no sangue, porque ele tem dificuldade em se relacionar pacificamente, fraternamente, amorosamente, né, inteligentemente com o próximo, principalmente dentro de casa, né? Aí eles aumentaram, né, a rede de pesquisas e eles descobriram que as classes mais abastadas, né, elas também têm essa quantidade exorbitante de cortisol no corpo, mas eles têm condições de ir lá comprar uma vitamina, de fazer um exercício, ter uma alimentação melhor. Mas, enfim, a pessoa que ela agrega todo dia no metabolismo celular dela o cortisol, ela vive em média 5 anos menos. Não vale a pena ganhar briga no grito, não vale a pena ter fama, né? De boca grande, cuidado, não discuta, saia de. Isso não é lucro. Nós estamos vendo hoje, né, a necessidade de um equilíbrio emocional, porque senão a gente literalmente desmonta as células dentro do nosso corpo. Então, estados emocionais negativos também podem aumentar a inflamação, o estresse oxidativo, comprometendo a integridade física e estrutural das células, encurtando os telômeros e impactando nossa estabilidade celular com todos os seus prejuízos. Estão entendendo a necessidade do equilíbrio? Aqui, você estando ótimo, você estando mais ou menos, vai haver uma assimilação, porque os receptores podem estar tristes, mas eles estarão lá para pegar a quantidade que ele precisa biologicamente. Então, minerais, vitaminas e manutenção da integridade celular. O magnésio, ele desempenha um papel fundamental na regulação, estabilização e funcionamento do citoesqueleto, agindo tanto direto quanto indiretamente na dinâmica dos microtúbulos, influenciando a forma, replicagem e motilidade das células. O cálcio, ele atua como um segundo mensageiro crucial na regulação do citoesqueleto celular, controlando a organização dos microtúbulos, motilidade celular, contração muscular correta e divisão celular. Mas o seu excesso pode desestabilizar a flexibilidade estrutural e formato da célula. Por que que isso não vai acontecer no produto? Porque nós temos uma quantidade aqui sinérgica do manganês e da vitamina K.
Nós estamos, nessa parte aqui da nossa conversa, falando a respeito dos componentes necessários para que você mantenha, né, essa habitação da vida, essa magia, não é? Da existência, que são as células, né? E minerais, vitaminas necessários para que essa estrutura mantenha-se é, intacta, né? Que corresponda a uma necessidade biológica. O complexo B e o citoesqueleto têm uma relação de interdependência fundamental para a estrutura, alongamento, movimentação, proteção do DNA e funcionalidade de células eucariontes. Células eucariontes são as células que têm um núcleo, que têm um citoplasma, que têm as organelas todas, não é? Então, células eucariontes são células que têm um núcleo que são completas. Mas olha que interessante. Células procariontes são aquelas células que geralmente, ou às vezes, nem têm um núcleo, informação raríssima de RNA ou DNA, só que tem um detalhe: ela também tem um filamento de citoesqueleto. Olha a importância de uma estrutura celular intacta, não é? As vitaminas do complexo B atuam como coenzimas em processo metabólico, fornecendo energia através do processo ATP, né? E substratos necessários para a manutenção, polimerização e reorganização das proteínas do citoesqueleto. Comentei com vocês no começo que o citoesqueleto ele é formado por filamentos minúsculos, né, de proteína, e aí nós estamos vendo, né, que o complexo B ele age como coenzimas na produção e na manutenção desses filamentos. A vitamina A desempenha um papel crucial na regulação e remodelação do citoesqueleto celular, influenciando diretamente a sua forma, a migração, a diferenciação e rearranjo no citoesqueleto. A cicatrização rápida e correta de ferimentos atesta um bom aporte da vitamina A. Então, se você tem uma boa cicatrização, olha que interessante, como é que hoje, agora, a gente consegue entender. Se eu tenho, normalmente eu tenho uma boa cicatrização, é porque, mesmo com os trancos e barrancos da vida, você tem o equilíbrio psicológico e emocional, né? Que tem mantido aí a sua estrutura, não é? Celular legal, funcionando. Então, se você não tem uma boa cicatrização, é porque tem um comprometimento no citoesqueleto. A vitamina D3 atua remodelando danos estruturais no citoesqueleto, sendo fundamental, ó que interessante, insubstituível para reparos e regulações das junções aderentes. Então, o citoesqueleto, assim como o esqueleto do corpo do ser humano, ele é todo cheio de articulações, de junções, não é? De anexos e adendos. Então, que coisa incrível que a vitamina C faz lá no citoesqueleto. Ela repara quando, por algum motivo, você tem uma reorganização, a vitamina D3 vai lá e ela repara todas as junções que estão danificadas no citoesqueleto. Então, compondo a lógica desse entendimento, né? Compondo a lógica desse entendimento, a gente vê que o magnésio, o cálcio, o complexo B, as vitaminas todas do complexo B, a vitamina A e a vitamina D3, elas são fundamentais, principalmente quando você sai de um processo de estresse oxidativo, não é? Pós-luto, pós-separação, algum trauma, né, que te afetou profundamente, a importância de um produto em equilíbrio, uso diário, né? Uso diário. Assimilação e aproveitamento por demanda é outra situação incrível das células, né? Assimilação, absorção e utilização de vitaminas e minerais pelo corpo humano, ela é ativamente regulada pelas necessidades específicas das células e tecidos, garantindo que o organismo receba o necessário para suas funções metabólicas e de manutenção. Embora o intestino delgado seja um local principal de absorção,
o destino final, que é a célula, é que sinaliza ao corpo a demanda por nutrientes, influenciando os receptores e o transporte através da membrana celular, né? Então, essa assimilação por demanda é tipo assim, o que você gosta de comer, não é? Ah, eu gosto de comer isso, aquilo e aquilo. Então, não adianta, né? Eu ficar te dando um monte de coisa a mais para comer, que não vai ser bem-vindo, é o caso da célula, né? Embora todas as células do corpo humano compartilhem a necessidade básica de energia e nutrientes para sobreviver, as demandas específicas de cada tipo de célula variam muito de acordo com a sua função. Lembra da questão lá, né? Os aminoácidos, formação de proteínas. Que é uma proteína, né? É uma molinha, né? Que ela funciona de uma forma estrutural segundo o órgão onde ela está alocada. Entendeu? Então, a nutrição ela é diferenciada pelo nosso corpo todo. Cada célula ou cada órgão do nosso corpo, eles têm preferências distintas. Então, não adianta se tomar um monte, né, de vitaminas e minerais e 100% em tudo, se você vai estar criando um congestionamento aí desnecessário e nocivo. Quando a célula não necessita ou não utiliza uma vitamina, ela tende a diminuir a expressão dos receptores ou transportadores específicos para esse nutriente. Ela fecha a porta, né? Assimilação e aproveitamento por demanda. E uma outra coisa fantástica que eu precisava comentar com vocês, né? E mais, existe uma sabedoria inata e perene permeando todas as nossas células e sistemas. O tunelamento quântico, a gente fala muito, né, que o nosso organismo, ele depende das nossas emoções, das nossas vibrações, né? Está vibrando no quê? Está vibrando na escassez, está vibrando na fartura. Vibre na gratidão, vibre no amor, vibre na esperança, resiliência, não é? O tunelamento quântico é um aspecto funcional da biologia quântica, com implicações importantes para a velocidade e especificidade das reações bioquímicas celulares, incluindo aquelas em que as vitaminas estão envolvidas. Traduzindo, três cientistas em prêmio Nobel do ano passado, porque eles conseguiram explicar o tunelamento quântico. O tunelamento quântico é um recurso do nosso corpo que, quando, por exemplo, está tomando colágeno, ou está tomando o magnésio ou uma suplementação completa com o grão-totais. O que o tunelamento quântico faz? Se ele percebe que tem uma disfunção óssea, que tem uma carência lá na bainha de melina, ou tem uma carência herdada, né, um órgão de choque no pulmão, ele pega essas moléculas e ele leva imediatamente, quando elas estão disponíveis, através da suplementação, direto para aquele tecido, para aquele órgão, para aquele sistema. Mas sabe o que o tunelamento quântico faz? Ele não conhece barreiras. Olha lá. Aqui nós temos a física clássica, né? Que para você transportar uma partícula, ou para que uma partícula vá criar por exemplo, uma situação antioxidante, né, em qualquer lugar do corpo, a física clássica explicava que ela tinha que contornar o quê? Ossos, membranas, cartilagem e etc. Aí veio a evolução, e é isso que me encanta no laboratório Catalmédica, veio a compreensão de que não, também funciona assim. Mas existe um recurso no nosso corpo chamado tunelamento quântico, que quando esses elementos nutricionais estão disponíveis, ele joga imediatamente para o órgão e sistema que está carente, precisando. Ou vocês acham que o pai nos daria menos que isso? É um cuidado diário. É uma maravilha diária. A vida pode ser exaustiva, mas nós temos recursos dentro do nosso corpo que compensam tudo isso. É só a gente se cuidar, não é? Se respeitar. A gente não vai encontrar mais isso aqui, esses elementos aqui, na alimentação que a gente tinha, né? Já ouviu falar? Ah, antigamente não tinha câncer, antigamente não tinha depressão, antigamente tinha TDAH, borderline e tudo. Existe uma grande verdade por trás dessas afirmações,
Porque existia uma nutrição mais balanceada. A terra, a água eram melhores recebidas pela célula, porque não tinha tanta contaminação, não tinha tanta manipulação genética. Então, eu quero que fique no coração de vocês a gratidão por todos nós termos dentro da gente o dispositivo diário do tunelamento quântico. Tá bom? Se precisa, ele entrega. Você tem que fazer o quê? Ingerir. Aproveitamento e necessidades individuais. As vitaminas essenciais para o cérebro incluem complexo B, B6, B9 e B12, que são fundamentais para a energia e produção de neurotransmissores. O magnésio, que protege os neurônios, combate neuroinflamação, atua na prevenção de doenças neurodegenerativas, reduz a excitabilidade neural e auxilia na regulação do sono, ansiedade e enxaqueca. O ômega 3 e a vitamina E, necessárias, né, para o cérebro, para proteção antioxidante, vitamina D na saúde do sistema nervoso e a vitamina C, que melhora a função cognitiva. A deficiência, sem esquecer de uma alimentação baseada em boas gorduras, não é? Aonde a gente vai encontrar isso? No azeite de oliva, a gente vai encontrar isso na banha, a gente vai encontrar isso nas sementes, nas castanhas, não é? A gente vai encontrar isso no abacate. Então, a deficiência dessas vitaminas pode causar perda de memória e disfunções neurais sérias ao longo da vida, porque o cérebro, ele quer comer isso aí, não quer comer 100% tudo, não. Isso aqui é a preferência. As vitaminas e nutrientes necessários para o coração incluem vitamina K2, evitando a calcificação das artérias, microvasos, mantendo a saúde dos endotélios. Vitamina D para controle de hipertensão, doenças cardiovasculares. Vitaminas do complexo B, cruciais para reduzir os níveis de homocisteína, um composto que danifica as artérias e aumenta o risco de doenças cardíacas. A vitamina B3, o controle do colesterol, que ajuda a elevar o HDL, diminui o LDL. A vitamina C para a saúde e integridade dos vasos sanguíneos. A vitamina B1, ajudando a prevenir as arritmias. O magnésio para relaxar as artérias e prevenir a arritmia. Lembrando que o magnésio, reitero sempre isso com vocês, o magnésio, na realidade, ele é o marca-passo biológico do coração. Não tem disfunção rítmica dentro do coração que não precise de uma suplementação de magnésio, ele tem que estar lá, né? E o ômega 3, flexibilizando as artérias e protegendo o endotélio. São poucos exemplos, tá? As vitaminas fundamentais para a saúde do fígado incluem complexo B, vitamina C, vitamina E, vitamina D, antioxidantes importantíssimos, essenciais para a metabolização de nutrientes, desintoxicação e proteção contra danos celulares. O fígado é o responsável por armazenar nutrientes e filtrar toxinas, sendo fortalecido quando ele recebe antioxidantes. Ele precisa disso. As vitaminas essenciais para a saúde dos rins incluem complexo B, especialmente B6, B9, folato e B12, cruciais para a formação de células sanguíneas e metabolismo renal e vitamina D, e importante para o equilíbrio de cálcio, e fósforo, vitamina C e antioxidantes que ajudam a proteger contra danos. Vocês já ouviram falar que é para tomar muito cuidado com os rins, fazer caminhada, beber água, incluir um pouco mais de alimentos gordurosos de boa origem, porque a recuperação das células renais, elas são mais lentas e mais difíceis. Então tem que tomar muito cuidado e zelo com as crianças, né, funcionais que habitam os rins. Então, se você disponibiliza o que é necessário, ela vai ter uma resposta, essa replicagem celular renal, ela vai ter uma resposta satisfatória. Atualizações científicas sobre suplementação vitamínica atuais, viu? Longevidade celular. Pesquisas mostram que a vitamina C ingerida junto com a vitamina D, em um complexo polivitamínico, protege contra encurtamento dos telômeros, que é o nosso biomarcador
celular, né? Que são as capas protetoras dos cromossomos, retardando o envelhecimento celular. Vitamina C, junto com vitamina E e vitamina E, se estiverem juntas, funciona como antioxidante de primeira instância. Glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase, ela é uma enzima que ela é produzida o dia todo no corpo para combater radical livre, não é? Então, a imagem que eu gosto de ter da glutationa peroxidase é daquele balde, não é? Que quando você vai fazer faxina, aí você joga lá um sabão, um detergente, o negócio é sair limpando, né? A glutationa peroxidase, ela é basicamente isso aí. Pesquisas mostram que a vitamina C, olha só, protege a glutationa contra a oxidação. Já comentamos isso ontem, ó, e isso hoje. E ela pode reprocessar a glutationa que está no processo de oxidação, convertendo a forma oxidada de volta à sua forma ativa. A vitamina E tem sido associada no aumento dos níveis da glutationa e na redução da peroxidação lipídica. O selênio é um cofator da enzima glutationa peroxidase, tem que ter selênio no organismo para a produção da glutationa, que reduz o dano oxidativo. E a vitamina B6 desempenha um papel na síntese da glutationa. Melhora cognitiva em idosos, estudos recentes do Mass General Brigham, que é um sistema de saúde americano de 2024, demonstrou, na época eu fui atrás e fui ver isso aí, achei muito legal e tem outras pesquisas da época, demonstraram que a suplementação diária de uma fórmula equilibrada de vitaminas e minerais realmente pode melhorar a memória e retardar o envelhecimento cognitivo em pessoas adultas mais velhas. A depressão. A Universidade de Reading, no Reino Unido, publicou pesquisas sobre a vitamina B6, a piridoxina, e é muito importante que vocês saibam disso, e seu controle efetivo na ansiedade e depressão. De acordo com David Field, pesquisador, o cérebro depende de um equilíbrio entre os neurônios excitatórios e inibitórios que impedem a atividade descontrolada da ansiedade. A vitamina B6, ela produz um mensageiro químico específico que inibe neurônios envolvidos nesse descontrole. Aí, se você puxar pela memória, né, qual a utilidade do complexo B? Meu, o complexo B, não é? Ele vai tomar conta de reações metabólicas e sinérgicas no seu corpo o tempo todo, igual o magnésio, tem que estar presente. Redução da severidade de doenças. Estudos indicam que adultos que tomam polivitamínico contendo minerais essenciais como zinco e vitamina C podem passar por doenças infecciosas de uma forma mais leve e por um período mais curto. Estresse oxidativo, né? Então, nós estamos vendo aí que o estresse oxidativo é uma situação moderna, né, e diária. A gente precisa combater com que? Selênio, zinco, cobre, magnésio, ferro, cromo e manganês. As vitaminas do complexo B e o ferro, no caso aí, sem, olha que interessante, sem a coparticipação do complexo B, o ferro, que é fundamental para o organismo, ele se torna oxidante. Olha o que acontece quando você não prima pela sinergia, não é? Então, se você faz uma suplementação de ferro sem o complexo B, ele vai se tornar oxidante. Então, a célula não quer isso. Então, formulação sinérgica, não é? Nosso produto tem uma formulação sinérgica. E por último, desnutrição oculta. Ó, que coisa terrível isso aqui. Especialistas apontam que a partir de 50 anos de idade, irremediavelmente, inicia-se uma fase importante de atenção e cuidados, pois os sinais de carência do organismo ainda são poucos, apesar da queda real do apetite e da perda do paladar depois dos 50 anos de idade. No caso da alimentação, a atenção deve ser redobrada, pois o indivíduo desenvolve disfunções típicas da idade adulta, entre elas desnutrição ou fome oculta, que se caracteriza por um consumo de alimentos pobres em calorias, proteínas, micronutrientes e fibras. Eu tenho uma mãe de 88 anos de idade, completamente lúcida, e que, se deixar pela vontade dela, ela come miojo pro resto da vida.
Ela só tem preocupação com sabor. Ah, que sabor que é esse, que sabor que é aquele. Então, a gente evita, de vez em quando leva um ou dois, leva suplementação para ela, porque parece que, eu não sei, né, a complexidade da percepção, né, da valorização da vida. É muito complexo isso, né? Por que é que eu começo a me sabotar, né? Uma autossabotagem em função da minha faixa etária, eu costumo brincar com vocês, e já falei isso aqui para vocês, os meus amigos mais próximos vão ter muito problema comigo quando se eu chegar a ter 80, 90 anos de idade, porque eu quero mais ir para a luta, eu quero aprender, eu quero conversar, quero fazer amizade, mas principalmente aprender, 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 né? Eu me lembro lá de uma frase lá do rei Salomão, ele disse que é, 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 a busca do homem ela deveria ser basicamente por amor e sabedoria, né? Eu acho que esse é o segredo da vida. Então, uma suplementação vitamínica nessa fase, uma suplementação sinérgica, é efetiva e preveniente. Acima de 19 anos de idade, 4 cápsulas de manhã, junto com uma refeição, mas acima de 50 anos é fundamental a suplementação de um produto inteligente como o nosso Gran Totalis. Então, ele é um polivitamínico de altíssima qualidade que promove a sinergia celular, o que significa que a combinação de suas vitaminas, minerais e antioxidantes trabalham em conjunto para potencializar a absorção e a eficácia de cada nutriente, resultando em um efeito somatório sinérgico superior ao uso isolado dos seus componentes. Essa sinergia muito bem pensada e estudada, ela favorece o metabolismo, a energia celular e a proteção contra o nosso bendito estresse oxidativo diário, tá? Um produto inteligente, necessário e de excelente procedência, né? A gente sabe disso em função dos resultados que a gente tem quando usa qualquer produto da Catal Médica. Ó, eu queria deixar um recado para vocês aqui. É bem provável que a semana que vem a gente volta para falar da linha Minerals a respeito do cromo, mas principalmente do Calme Catal. Quem me acompanha aí nos grupos sabe que eu recebi uma amostra também do Calme Catal e foi uma coisa que fez uma diferença muito grande na minha vida, né? E eu estava pegando relatos aí hoje da doutora Marcela, vocês vão ter uma surpresa. E uma outra coisa que eu comentei com a Érica e com a doutora Marcela, que é o seguinte: eu fiz questão de explicar em detalhes para vocês como é que funciona a captação celular e a estrutura celular, porque nós temos um parceiro maravilhoso para manter essa estrutura intacta, que é o Calme Catal. E nós vamos falar nele a semana que vem, se Deus quiser. Uma outra coisa, você que está na sala e foi convidado aí, né, pelo seu representante, entre em contato com ele, peça mais informações a respeito desse produto, que tem um custo-benefício maravilhoso, vocês vão entender o que eu estou falando, e outras dúvidas também. É muito importante que você mantenha um contato diário com o seu representante, para que você receba essas informações sempre atualizadas, para que você faça os seus pedidos, não é? E para que você esteja o tempo todo atualizado a respeito desses cuidados tão importantes para a nossa saúde e prevenção. Não é isso, não? Gratidão pela presença de vocês. Érica, gratidão mais uma vez por essa honra que você me dá, né? Eu vim aqui falar dos produtos da Catal Medic, viu? Pessoal, gratidão, viu, pela presença de vocês. E aí, pessoal, feliz com a presença de vocês aí na live de hoje, viu? E uma coisa que ficou bem clara para mim, eu acredito que para todos vocês também, é que a questão de uma suplementação vitamínica, de um polivitamínico, ela não é uma coisa que acontece no automático, não é? Quando existe uma sinergia de elementos e de nutrientes de uma forma inteligente, numa composição nutricional, ela faz o quê? Uma coisa incrível. Ela mantém a estrutura celular de pé para receber não só esses nutrientes, como tudo aquilo que a gente precisa para manter a célula intacta e nutrida, não é? As gorduras,
a água, né, os outros nutrientes todos. Então tá aí, ó. Essa foto aí é a chave da compreensão, né? Vamos manter as células todas receptivas, as membranas saudáveis, fazendo uso do Gran Totalis, que tem em sua sinergia tudo aquilo que a estrutura celular precisa para se manter intacta.